vamos verificar também mais um pouquinho, olha só que é interessante, quando nós falamos dos arquitetos siderais, esses trabalhadores incansáveis, que realizaram ao longo de milênios todo um trabalho por demais grandioso, e nós muitas vezes passamos por uma existência física desperdiçando a oportunidade sem sequer observar todo o trabalho que é realizado para que nós, espíritos imortais, possamos assim evoluir. Então vamos lá. Os instrutores espirituais valem-se da medida para impulsionar a transformação, perdendo essa condição de acidente das coisas que acontecem, acaso não existe, acaso é o outro nome de Deus. Então nós vamos vendo aqui que os condutores da Terra conduzem todo esse princípio evolutivo para que os primeiros, as primeiras criaturas renascessem após longo tempo de novas experimentações na forma das algas verdes, inaugurando a comunhão sexual sobre o mundo, que as algas elas têm o princípio masculino e o princípio feminino. Então eles se atraem e vão dando prosseguimento à sua condição, sobre as águas. Então, as algas verdes, que os biologistas dos últimos tempos costumam perguntar sem resposta, se as algas verdes proprietárias da estrutura particular descendem das primitivas. Então, nós vamos vendo aqui que existe um hiato entre uma e outra. E esse hiato existente de que se dá conta Hugo de Vries, ao desenvolver o mutacionismo, foi preenchido pelas atividades dos servidores da organogênese terrestre, que submeteram a família do Leptotrix a profundas alterações nos campos do espírito, transmutando-lhe os indivíduos mais completos que reapareceram metamorfoseados nas algas referidas, a invadirem luxuriantemente as águas, instalando novo ciclo de progresso e renovação. Vamos ver aqui então a questão das concentrações fluídicos magnéticas. Ao toque dos operários divinos, a matéria elementar fora no princípio transubstanciada em massa astronômica de eletrões e protões, elétrons e prótons, que teceram o largo berço da vida humana em plena vida cósmica. É ainda sob a inteligência deles, com a supervisão do Cristo de Deus, semelhantes recursos baseiam a formação dos átomos em elementos. Combinam-se os elementos em conjuntos químicos, abrem os conjuntos químicos lugar aos coloides, mesclam-se os coloides em misturas substanciais, oferecendo ao princípio inteligente oriundo da amplidão celeste o ninho propício ao desenvolvimento. Eras imensas transcorreram, e esse princípio inteligente destinado a crescer para a glória da vida em dois planos distintos de experiência, quando se mostra ativado em constituições mais complexas, recebe desses mesmos arquitetos da sabedoria divina os dons da reprodução mais complexa, nos cromossomos ou concentrações fluídico-magnéticas especiais a se retratarem através do tempo pela reflexão constante no campo celular. Concentrações essas que, por falta de terminologia adequada no dicionário humano, baratearemos quanto possível comparando-as aos moldes fabricados para o serviço de fundição na oficina tipográfica. Os cromossomas estruturados em granúlos infinitesimais de natureza fisiopsicossomática partilham do corpo físico pelo núcleo da célula, em que se mantém, e do corpo espiritual pelo citoplasma, em que se implantam.
como acontece aos moldes tipográficos que não são formados de linhas para que lhes expresse o sentido, também eles são constituídos pelos elementos chamados genes, o que lhes dá, tanto quanto ocorre ao alfabeto humano, a característica de imortalidade nas células, que se renovam, transmitindo às sucessoras as suas particulares disposições, nas mesmas circunstâncias em que, num texto tipográfico, as letras e os moldes podem viver indefinidamente no material destrutível e renovável, por intermédio do qual se conservam e se exprimem na memória das gerações. Então nós vamos vendo aí o quanto é importante, diferenciam-se os cromossomos nas províncias da evolução segundo as espécies, como variam as criações do pensamento impresso de acordo com os moldes tipográficos nas esferas da cultura. Os elementos que germinam são minuciosamente analisados e testados nas plantas, até que sofram transformações essenciais na química das algas verdes, de cuja compleição caminham no rumo de mais amplos desdobramentos. Então nós vamos vendo todos esses filtros, que nós observamos aí do transformismo, do princípio inteligente, experimentado de modos múltiplos no laboratório da natureza. Então vão constituindo assim, pouco a pouco, a organização físico-espiritual e traçam-lhes entre a terra e o céu a destinação finalista. Isso tudo com o amparo dos trabalhadores divinos, que fixa em si mesmo os selos vivos da reprodutividade, que se definem e aperfeiçoam no regaço dos milênios. Então nós vamos observando aqui, meus queridos, e finalizando mais esta oportunidade, para que tenhamos assim a certeza de que a evolução do princípio inteligente, ela foi trabalhada há milênios e milênios e milênios, para depois então chegarmos aonde chegamos no espírito encarnado no plano da matéria grosseira. Muita paz, muita luz a todos, e vamos para mais um momentinho muito agradável nessa data.